Hoje eu quero conversar aqui sobre uma dúvida muito recorrente dos meus seguidores, que é a questão de medicina na particular versus na pública versus medicina na América Latina, visando a revalidação nos Estados Unidos, tá? Eu vejo muita gente que já fez uma faculdade, já está aí nos seus 30 anos, que está fazendo faculdade de medicina ou pretende fazer, tá? E aí as pessoas elas ficam nessa, olha, Iago, se eu fizer no Paraguai isso é muito mais barato. E como é que eu faço? Eu consigo revalidar nos Estados Unidos? Iago, a particular abriu agora, eu consigo revalidar. Iago, estou na pública, a pública abriu agora. Então é o seguinte, o processo de revalidação é idêntico, tá? Não depende de onde você fez a sua faculdade. Ele vai ser igual, a certificação é igual, as provas são iguais, são as mesmas provas que os americanos fazem, exceto para uma provinha de inglês, que não é nada demais, é muito mais fácil que o TOEFL. Você precisa de um documento chamado Sponsor Notes, eu mostro no meu curso o que é, tá? Não é nada demais, é uma burocracia que a sua faculdade tem que fazer. Eu mostro como é que você verifica se a sua faculdade está cadastrada, como é que você pode, para qual e-mail você pode enviar para solicitar ali o cadastro, como é que vocês fazem, como é que o seu coordenador vai fazer, aliás. Mas não é nada demais, tá? Não tem nenhuma exigência, é só papel. Então você vai ver muitas faculdades na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, que tem as sponsor notes, tá? Qual que é a questão? E eu não tenho nenhum clubismo, tá, gente? Eu realmente não tenho aquela coisa, é pública versus particular, Brasil versus Paraguai, não tenho clubismo nenhum. Tá? A gente precisa pensar sempre em questão de retorno do investimento. Qual que é o grande problema? Se você fizer uma faculdade no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, mesmo que essa faculdade tenha as sponsor notes, você precisa pensar que você vai ter que levantar um dinheiro para você fazer o processo de revalidação nos Estados Unidos. A parte das provas, certificação do processo para revalidar nos Estados Unidos, vai sair aí alguma coisa aí 7, 10 mil dólares. A parte dos estágios pode colocar aí 10, 15 mil dólares, tá? Então, se botar aí na cotação 5, 5,5 para 1, hoje estima que o processo inteiro sai aí uns 150 mil reais e ser bem diluído ao longo do processo. Qual que é a questão? Pelo que meus amigos falam, é muito difícil você levantar esse valor como médico na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, paga muito mal. Né? Parece que o plantão na Argentina paga metade do que paga o plantão no Brasil. Está sem clubismo nenhum. Então não estou questionando se a faculdade é boa, se é ruim. O Brasil está cheio de faculdade ruim, federal, e tomada de maconha, e a Universidade de Buenos Aires parece que tem 5 prêmios Nobel. Então é um negócio assim. Não estou aqui para falar qual é melhor, qual é pior. O que me interessa é você conseguir ter um retorno para sua carreira ou não. Tá? Então você precisa pensar que se você não tiver alguém na sua família, ou se você já não tiver uma reserva para você revalidar direto da Bolívia, da Argentina, do Paraguai para os Estados Unidos, isso é perfeitamente possível, é uma questão financeira, não precisa revalidar no Brasil antes, tá? Pode ir direto. Tudo bem, é uma ótima opção. Mas se você não tem como levantar esse dinheiro, você vai ter que revalidar no Brasil antes. Tá? O Revalida brasileiro tem uma taxa de aprovação menor do que 5%. O Step One, para uma comparação, a taxa de aprovação dele é mais do que 70%. E você está dizendo que os steps são mais difíceis do que o... Não estou dizendo nada disso, tem um monte de variável, mas você pode perguntar para qualquer lugar, pergunta no Google, no ChatGPT, taxa de aprovação revalida, ainda vai ser menor do que 5% na última edição. Taxa de aprovação no Step 1 para médicos estrangeiros, mais do que 70%. 71%, 72%, tá? Então, isso que eu estou te dizendo. É uma prova que reprova muito o Revalida brasileiro e todo ano dá um monte de treta judicial, entra com um monte lá de processo, mandado de segurança, parece que fica mais de um ano sem ter prova. Então, assim, você vai ter que ter a dor de cabeça de fazer 2 revalidações. Conheço colegas que fizeram heroicamente, mas eu não acho que seja o ideal. Até porque você pode ficar 2, 3 anos travado só para revalidar no Brasil, para depois se esfolar de dar plantão no Brasil para revalidar nos Estados Unidos. Então, assim, é um negócio bem heróico, tá? Uma jornada hercúlea. Por isso que eu recomendo, se possível, que faça faculdade no Brasil primeiro. E público ou particular? Foi meu amigo, o que importa, na minha módica opinião, é a faculdade ser gratuita. Né? As sponsor notes a gente consegue, cedo ou tarde, mas eu acho bom você formar de graça. Tem muita faculdade aí pública, tem aqueles ProUni lá, enfim. Se eu for fazer FIES, acho uma opção interessante você fazer o FIES sem fiador, porque você consegue ir para os Estados Unidos
existe precedente na justiça para você adiar o pagamento da sua dívida durante a residência brasileira. Você entra com o advogado, você consegue isso para a americana também. E eu acho bom você fazer sem fiador, para nesse meio tempo aí, se ficar alguma treta com a justiça, não arriscar o patrimônio de uma pessoa próxima a você. E depois, quando você for médico nos Estados Unidos, você paga em reais uma dívida, você vai ganhar em dólar para pagar dívidas em real. Então, em real, eu acho isso aí a melhor situação possível, né? Você devendo em real e pagando dívida em dólar, e a dívida, os juros da dívida do FIES, pelo que me relatam, perde até para a inflação do real, que é galopante. Então você vai estar dolarizado pagando uma dívida que perde para a inflação. Me parece assim a melhor situação possível. Tá? Eu não recomendo que você, de repente, tenha fiador, um familiar próximo seu com bens assim alcançáveis, porque se nesse meio tempo aí você não conseguir eliminar, se eliminar cair, os bens do seu familiar podem ser alcançados, pode ter algum problema. Eu acho difícil o FIES ir atrás disso, mas pode acontecer. Tá? Então, e tem também todos aqueles financiamentos particulares, que aí com certeza eles vão atrás do fiador. Então isso eu acho perigoso, eu acho complicado você na residência ter que ficar pagando dívida de FIES. Até dá para fazer isso, mas é apertado. Então, se for fazer FIES, procure um FIES em que seja aquela modalidade que não precisa de fiador, né? Você tem aquela renda ali e tal, aquela contabilidade, mas eu acho muito mais seguro. E aí depois você paga em real uma dívida, você vai pagar em real e está ganhando em dólar. Então, é a melhor situação possível, muito melhor do que você ter que pagar FIES tendo que se lascar de dar plantão no Brasil. E se você passou em federal, ótimo, né? Então, assim, eu vejo pessoas falando, Iago, eu passei em federal, mas tem muita greve, é uma maconha danada, um bando de comunistas. Eu falei, meu amigo, é de graça, vai. O importante é ter o CRM depois. Você chega lá, tampa o nariz lá para não ficar o fedor da maconha. A maconha vai impregnar na roupa, mas tudo certo, né? Pelo menos é de graça, não vai ter R$ 1 milhão, é muito dinheiro. Vai te economizar um dinheiro bom, você faz parte do internato nos Estados Unidos, melhor ainda, você revalida seu diploma. Então, eu acho melhor. Tá? Exceção seja feita, né? Por exemplo, eu vejo alguns colegas na situação e falo, olha, Iago, minha filhinha passou na federal, só que a federal fica em outro estado, é uma degeneração moral danada, e tem uma particular aqui na minha cidade. Né? Eu prefiro pagar particular para ela. Eu falo, meu amigo, no seu lugar, eu faria exatamente a mesma coisa. Tá? Eu faria o maior sacrifício do mundo para uma filha minha fazer faculdade perto de mim, perto assim da família, de preferência na cidade da família mesmo que seja uma particular que abriu ontem, de preferência uma particular que não seja assim um maconhódromo, né, que eu tenho muita particular que é um maconhódromo também. Então eu faria todo o sacrifício para a filhinha minha não ter que ir para uma federal dessas aí regada a maconha. Não estou dizendo que são todas assim, mas muitas são assim. Basta você digitar no Google aí, Coelhinho do Marcha da Maconha, né? A USP ela tem a oficina da Siririca. A UF teve como é que é a xereca sataníquera que costurava lá a vagina. A menina ficava ali de perna aberta, as outras iam costurando a vagina lá no ritual satânico delas. Então Deus me livre de pagar faculdade, criar filha 18, 20 anos para depois enfiar num puteiro desses, né? Mas não sendo o caso, em geral eu prefiro uma faculdade gratuita porque o retorno é muito melhor. É simples assim. Iago, mas qual que é melhor, qual que é pior? A questão de educação. Meu amigo, educação é indiferente, porque educação hoje é pela internet, faculdade é para você pegar uma licença estatal. Tá? Claro que tem a questão de network, mas network no Brasil, infelizmente, é muito ruim. Iago, network em Harvard, em Yale, aí sim, mas educação em qualquer lugar você faz pela internet hoje. Então os materiais de estudo são os mesmos, a gente estuda pela internet por esses materiais, então não tem problema nenhum você fazer a Unisquina ou você fazer Oxford, tá? Nesse sentido. É claro que se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade na Europa lá, tem o renome da universidade. Renome de universidade brasileira nos Estados Unidos não existe, tá? Infelizmente, não existe faculdade brasileira de renome mundial hoje, isso é muito triste. O Brasil é o segundo país com mais faculdade de medicina no mundo, não tem um prêmio Nobel, então não se preocupe com isso. Ninguém aqui nos Estados Unidos sabe de universidade brasileira. Muito triste, mas é a verdade. Material de estudo, não se preocupe, que é o mesmo em qualquer lugar. Mesmo que você faça Harvard, o material de estudo que você vai usar é o mesmo que todo mundo usa. Existe um padrão ouro e ele é claro que ele é dado pela iniciativa privada. A iniciativa privada, inevitavelmente, é muito mais eficiente
que qualquer organização é muito regulada pelo Estado para fazer qualquer coisa. Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? Se eu fosse escolher uma faculdade para fazer hoje, eu escolheria uma faculdade gratuita, seja pelo ProUni, pública, o que for, o que der para ser gratuito, de preferência perto da minha casa, da minha família, para não precisar gastar com aluguel, e é claro que tenha as sponsor notes, né, para não ter dor de cabeça. Mas se não tiver, dá para correr atrás, tem que ter pelo menos uma turma formada para a universidade ter as sponsor notes. Tá? Então essa é a maneira que eu penso hoje, depois de muitos anos aí, eu ouvi muito já aquela coisa, pública versus particular, faculdade brasileira versus Paraguai. Eu falo, cara, esquece isso, tá? Vamos pensar no retorno sobre o nosso investimento, tá? Medicina, quando a gente faz medicina, a gente está como se estivesse comprando uma franquia, comprando uma licença estatal, e a gente tem sempre que pensar em retorno sobre o investimento, tá? Simples assim. Então, não tem problema nenhum se você quiser fazer no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, se é o que dá. Mas aí lembra, tá? Que depois para ir para os Estados Unidos você vai ter que dar um jeito de levantar o dinheiro aí. Tá bom? Se você puder fazer no Brasil, eu acho melhor. Simplesmente porque é mais fácil levantar esse dinheiro no Brasil do que no Paraguai, na Argentina, na Colômbia, na Bolívia. Pelo menos por enquanto, né? O mercado brasileiro está em uma degradação, mas os outros países da América Latina também estão muito mal das pernas. Então, se a situação do mercado mudar, daqui a 5 a 10 anos, de repente, aí a Argentina e o Paraguai podem ficar muito melhores que o Brasil, até porque tem uma grande fuga de capital do Brasil para o Paraguai e para o Uruguai. Se a situação mudar, aí eu faço uma versão atualizada desse vídeo aí com novas recomendações. Então não se esqueçam, minhas prioridades para escolher a faculdade seriam gratuita, claro, né, para R$1 milhão é muito dinheiro, de preferência perto da minha família, para não gastar com aluguel, não ter a questão da adaptação, e as sponsor notes. Tá? As sponsor notes a gente até consegue correr atrás depois, mas se puder ter, vai facilitar muito sua vida. E claro, no Brasil, por que no Brasil? Né? Porque Iago, a Universidade de Buenos Aires é melhor. Se você me fala, Iago, é melhor do que qualquer faculdade brasileira, olha, você pode estar até certo. Não estou discutindo isso. Mas se você fizer Buenos Aires, depois você vai ter que tentar levantar esse dinheiro na Argentina para revalidar. E aí, se você tiver como fazer isso, beleza. Pelo que eu escuto, é difícil. Paga metade do plantão na Argentina do que paga no Brasil. Então, eu preferiria fazer uma faculdade ruinzinha no Brasil nesse sentido. Porque depois você pega teu CRM e você se esfola de dar plantão para levantar o dinheiro para ir para os Estados Unidos, tá? É esse raciocínio. E é lógico, se você quiser saber como é que você pode revalidar seu diploma nos Estados Unidos, como você pode se especializar nos Estados Unidos, residência, fellowship, basta clicar no link da minha bio aqui do meu canal. Eu tenho o meu site, www.iagocabral.com.br, Iago com HI. Eu tenho o meu curso online, eu tenho a minha mentoria e eu tenho várias aulas já, mais de 50 aulas, onde eu mostro todo o processo que eu fiz detalhadamente para revalidar nos Estados Unidos, como é que a gente estuda, como são os estágios, as burocracias, as entrevistas, a aplicação. Então não perca, eu realmente acho, eu tenho certeza que a melhor coisa que um médico da América Latina pode fazer hoje é revalidar seu diploma nos Estados Unidos. Não tenho dúvida nenhuma disso. O retorno do investimento é incomparável, é uma mera questão de matemática financeira. Então, é o que eu fiz, é o que eu recomendo a todos os colegas. Grande abraço, link está na bio do meu canal. E na descrição do vídeo também, no comentário fixado também, é claro.